Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Eu sei que eu falei que eu vou fazer o vídeo mais quietinha, que eu vou dar uma pausa na hora de falar, mas não é todo capítulo que o seu personagem favorito aparece assim. Mas vamos começar agora a revisão do capítulo 803. Mesmo se você já leu o capítulo, confira também a versão da Ohara Scans que se encontra aqui na descrição. Também não deixe de conferir o link dos nossos parceiros, nossos companheiros de aventura, nossos líderes de frota, que também se encontrará aqui na descrição. Vamos lá. Acalma. Vai. A capa já começa com o Frank, né, que seria o último dos Mugiwaras que estava faltando. Talvez isso indique que finalmente vai começar a bendita história de capas, ou não, né? Porque, né, ainda falta uma capa colorida de novo, porque sempre tem uma capa colorida antes. Mas o Frank, ele tá montado naquela coisinha lá estranha que tá escrito Hércules e Viking. Lembrando que na própria capa diz que o design foi feito pelo Sop, e esse design é baseado no mestre do Sop, que teve com ele num time skip que se chamava Hércules, não é mesmo? E ele era tipo um besouro, então se você perceber tem o formato de um besouro e tá escrito até Vikings em cima, né? Quem sabe é uma questão também, uma referência que essa saga de Zou agora vai tratar um pouco desse tema Viking. Só pra fazer essa pontuadinha bacana com vocês. E aí começa o nosso capítulo com o pessoal lá, com o Bartolomeu encontrando o Sunny. A gente sentia muito saudade do Sunny, ele não aparecia desde o 795. Mas a gente não vê o pessoal interagindo com o Sunny já há muito tempo. Isso é bem bacana de presenciar. E é muito estranho o fato de que o Sunny não tem nenhum dano, basicamente, assim, né? O Frank até se mostrou preocupado. Isso é muito estranho, por mais que a Nami seja uma ótima navegadora, o Sanji seja forte, também tem o Brook ali, o Chopper. Nenhum dano. Nenhum dano. Isso é meio estranho, não é verdade? Mas, ok, né? Também tem, quando eles embarcam no Sunny, tem um detalhezinho que a camisa do Frank está escrito I, né, de eu em inglês, Sol, H.T. Eu tentei achar algum significado pra isso, mas não me ocorreu nada. Se vocês tiverem alguma ideia, coloquem aqui nos comentários, que o Oda adora dar pista na camiseta dos outros, não é mesmo? Eu admito que fiquei bastante surpresa que o Bartolomeu foi embora ali, né, quando deixou eles em Zou. Eu achei que ele ia ficar pelo menos mais um tempinho, até eles irem para o ano, alguma coisa assim. Até porque eles estão atracando na perna de um elefante que se mexe em pleno mar, no mar do Novo Mundo. E eu não acho uma boa ideia você deixar um navio ali sozinho, né? É estranho eles terem deixado o Sunny ali e não ter ficado um nego pra tomar conta do navio, né? Porque é a perna de um elefante que se move, gente, pelo amor de Deus. Mas pelo jeito não é realmente relevante você atracar o seu barco num bicho que se move em pleno mar, né? Porque se vocês notarem assim, bem pequenininho, tem uma corda. Eles literalmente amarraram o Sunny na perna do elefante. Ok, né? Eu não acho uma decisão muito inteligente, mas vamos seguir em frente. E aí tá lá o Kanjuro, enquanto o Bartolomeu tá fazendo aquele escândalo, o Kanjuro tá desenhando ali o seu dragãozinho, né? Para conseguirem subir na perna de Zou, né? Eu vou ter que concordar com a Robin. Meu, era um dragãozinho bonitinho. O pássaro era estranho, mas esse dragão parece um dragão, gente. Não parece uma serpente ou alguma coisa assim. Parece um dragão. E é um dragão bonitinho. Pelo menos eu e a Robin concordamos com isso. E ela fica até vermelha olhando para aquele dragão. E eu fiquei tipo assim: olha, One Piece não tem romance, mas vou te dizer, isso aí tá me suando estranho, hein, Robin? Vou te dizer, mas eu vou citar isso um pouquinho mais pra frente. Porque a cena muda e aparece o meu personagem favorito, que é o Sr. Dragon. Muito bem, nós mudamos pra Báltico e aparece que ele está mais novo do que eu imaginei. Eu imaginei que ele já teria um fiozinho branco, alguma coisa assim, depois de 2 anos, mas pelo jeito o cara é mais novo do que pensava. Apesar de que, se você olhar bem e você comparar com o mangá antes do time skip, sim, ele está mais velho, ele tem um pouquinho mais de ruga. Até porque, né, tá sempre com aquela cara mancarada, né, parece ser um cara muito nervosinho. Mas, ok, nós vamos pra o Dragon, que também não apareceu como eu imaginava que aparecesse, mas eu fico muito feliz. Porque o Marco, que também é um dos personagens meus favoritos, foi citado no capítulo anterior, foi dado importância pra ele. E agora me aparece o Dragon, então tipo, é muita emoção pra uma menina só. Mas vamos parar com isso, vamos seguir com a revisão aqui. A coisa fica ainda mais suspeita
quando o Dragon simplesmente ignora o fato de que a Koala deu os créditos pro Luffy e pro Sabo e não pergunta do seu filho. Meu filho? Você acha que eu vou querer saber do meu filho? Mas não, depois ele dá a justificativa de por que ele não quer saber sobre o Luffy, né? Que é o fato de que o Sabo já falou pra ele. E tem até, se vocês prestarem atenção, que essa gotinha assim de tipo, ai meu Deus. Porque isso significa que o Sabo também é um irmão babão. Da mesma forma que o Ace era um irmão babão, o Sabo também era. O que isso significa? Ele falou assim, ah não, eu já tô cheio disso, o Sabo já me passou tudo que tinha pra falar. Ele deve ter ficado umas horas falando pro Dragon como é que o irmãozinho dele tinha crescido, como é que o irmãozinho dele era forte, como é que as pessoas estavam seguindo seu irmãozinho, não, como ele tinha orgulho do irmãozinho dele. Eu ri muito imaginando isso, gente, eu ri muito. Porque o Ace era assim também, a gente percebe quando mostra um flashback muito pequeno dele mostrando pro Shirohige, né, pro Barba Branca, o cartaz de procurador do Luffy e falou assim, olha só, esse aqui é meu irmãozinho. E todo mundo ali do Barba Branca viu o Luffy aparecendo, ah, esse é o irmãozinho do Ace, esse aí é o irmãozinho do Ace, esse aí é o irmãozinho do Ace. Então a maioria dos piratas do Barba Branca sabiam que o Ace tinha um irmão e ele babava muito por esse irmão, e é muito engraçado ver o Sabo fazendo isso também, né? E mesmo que eu tenha limpado a câmera antes de gravar, não foi o suficiente, então eu tive que parar, tirar a câmera, tirar mais vídeo dentro dela, então talvez o ângulo da câmera tenha mudado um pouquinho. Mas seguindo aqui, uma coisa que eu esqueci de comentar é que a Koala, ela comenta de um metal diferente que tinha nas armas, e isso poderia ajudar os revolucionários a descobrir de onde elas vinham. É um metal chamado Licore, que é um trocadilho que o Oda fez com a palavra licor, com ore, que é minério em japonês. E eu tenho a impressão que isso já foi citado em algum momento da obra. Eu tentei procurar alguma coisa, eu não achei nada. Se eu achar, eventualmente eu vou fazer um vídeo sobre isso. Se vocês acharem também, por favor, comentem aqui no vídeo, porque eu tenho quase certeza que isso já foi citado em algum momento. O Dragon diz pra Koala que precisa de um favor dela, né? Que precisa que ela convoque todos os comandantes. E basicamente agora o Dragon só aparece pra fazer isso, né? A última vez que ele apareceu ele também falou isso, convoquem todos os comandantes. Você anda muito carente, Dragon, desculpa te dizer isso. Acho que é por isso que você tá preocupado com a Robin, né? Não queria falar nada. Eu não acredito em um romance em One Piece, não fico shippando ninguém pra não dar falsas esperanças. Mas vocês dois estão meio suspeitos, hein? É melhor avisar o Luffy que pode ser que ele tenha uma madrasta, né? É uma coisinha assim meio suspeita, não vou colocar esperança aí. Mas enfim, né? Chama a galera toda, vamos fazer um churrasco e vamos debater o que tá acontecendo no mundo. E a Koala fica nervosa, assim, tipo, ai meu Deus, vamos chamar todo aquele povo estranho. E eu tenho que dizer que embora eles não se pareçam fisicamente, uma coisa que os dois têm em comum, pai e filho, é gosto por pessoas estranhas. Então, esses comandantes revolucionários, que eu acho que deve ter mais além do que aqueles que mostrou no 802, né? Eles devem ser, mano, se a gente levar o Ivankov como padrão, mano, eles devem ser muito zoados, muito estranhos, cara. Acho que o Sabo deve ser o mais normal deles. Cara, nossa, deve ser uma trip muito louca, gente, muito louca. Mas a gente segue. E nós vemos quem? Nós vemos o barco do Barba Negra. Nós vemos 2 barcos do Barba Negra. E aí acontece mais um paralelo entre sagas. Porque se vocês se lembram bem, em Jaya foi a primeira vez que o Barba Negra foi apresentado. E agora na entrada pra Zou nós vemos novamente a tripulação do Barba Negra. Embora ele em si ainda não apareceu. Já podemos fazer um paralelo bacana. Então temos uma conversa entre o Lafitte e o burguês, né? E você já fica tipo meio com o pé atrás, né? Tipo, ih, tem merda nessa parada. E o Lafitte, eu quero fazer uma pontuação aqui, ele corrige o burguês dizendo que não é Capitão Tite, é Almirante. Eu queria fazer uma pontuação sobre isso. O barco do pirata Barba Negra do nosso mundo, ele era um navio almirante, era um navio de grandíssimo porte que até em outra hora levou escravos, era um navio negreiro, foi adaptado para ser um navio negreiro, então ele era considerado um navio almirante. Pode ser daí que talvez o Oda quis fazer esse paralelo e quis colocar o Barba Negra como um almirante. É bem interessante. Outra coisa assim, mais por curiosidade a respeito desse barco do Barba Negra, é que ele se chamava A Vingança da Rainha Anne.
Anne, esse nome da rainha Anne pode ser por causa da Guerra da Sucessão Espanhola, pelo qual o Barba Negra lutou a favor da Marinha Real, ou também pode ser em homenagem à rainha Ana Bolena, né, que perdeu a cabeça e era mãe de Elizabeth I da Inglaterra. Eu quis fazer esse ponto de curiosidade porque Anne, no universo de One Piece, é o nome da primeira menininha que lembra muito a Nami, que o Oda usou em One Ted, se não me engano, acho que não foi em Romance não, acho que foi em One Ted, que é na história do Luffy, né, aparece essa menina que ela tem um pássaro de estimação e o nome dela é Anne, e em One Piece, Anne seria o nome do Ace se ele tivesse nascido uma mulher, né. Vai como título de curiosidade, mas é que o Oda nunca joga essas informações à toa, né, é interessante, justamente o nome que o Ace teria se remeteu ao barco que Barba Negra teria no nosso mundo. Eu acho interessante, quem sabe, né? Mas pode ter algum significado mais pra frente essa brincadeira que o Oda fez aí com as palavras. Mas seguindo aqui em frente, eu quero colocar aqui também que eles foram pra Dressrosa, que eles passaram em Dressrosa, esse mímico estranho, Shiryu, passaram em Dressrosa. Eu espero que Dressrosa ainda seja inteira, ou razoavelmente, né? Porque inteira ela já não tava, né? Porque, né, pode ser que eles tenham feito alguma coisa ali, mas não mostrou nada por enquanto. Para então descobrirmos que o burguês nada mais, nada menos do que seguiu os revolucionários até Báltico. O cara se escondeu no barco e simplesmente conseguiu seguir eles. Porra, Sabo, meu Deus, esses irmãos só fazem merda. Esses irmãos só fazem merda. Porque o Ace foi lá atrás do Tite depois que ele matou o Tati. Aí começou todo esse caos, aí ele foi capturado e começou a guerra de Marineford. Ele levou toda a tripulação dele lá pra guerra. E agora o Sabo me leva o burguês para Báltico. Gente, meu, qual que é o problema desses irmãos? Sem contar as merdas que o Luffy fez, né? Que tá aí o One Piece inteira pra contar. Meu, pra que serve o hack da observação? Agora, sinceramente, eu fiquei numa grande dúvida com o hack da observação. Porque, meu, você não consegue sentir que tem uma presença estranha ali no barco? Não tem tipo aquele lance que tem no Dragon Ball, tipo no Ki, que tipo uma presença maligna, uma intenção assassina ou alguma coisa assim? Não dá pra perceber que tem um cara ali, que você tá ali no barco e você sente uma expressão estranha? Eu imagino que não tinha só o Sabo ali como grande revolucionário, tinha Koala, tinha o hack ali também. É estranho o hack não ter usado o hack dele ali, tipo, como assim ninguém percebeu? Será que quando a pessoa tá meio morrendo, né, que o burguês ele até falou pra te trazerem logo o Dr. Q, porque ele tava na pior, né, será que quando a pessoa tá assim, ficando fraca, a energia vital dela tá tão pra baixo que ela não consegue nem ser percebida mais? Mas isso é estranho, porque quando o LOL levou aqueles 3 tiros, e o do Flamengo levou ele pro castelo, levou como princesinha em perigo, o Luffy ainda falou assim, não, eu ainda consigo ouvir a voz dele, que dá aquela coisa, né, ou ele ouviu ele fazendo, ou ele ainda sentiu, digamos, a aura dele falando ali ainda, né, o hack da observação dele ainda conseguiu ver vida naquela coisa, que era o LOL naquele momento. Então eu fiquei bem na dúvida, gente, como é que uma coisa dessa pode acontecer? E outra, estando em Báltico, ninguém percebe o cara ali, meu, ninguém sentiu a presença dele ali. Isso ficou muito estranho e pode acabar numa treta violenta, mas aí eu quero trazer de novo aquela teoria que eu falei dos paralelos, né, das sagas, e lembrar pra vocês que em Jaya, entre Jaya e Skypiea, acontece no capítulo 234, nós vemos pela primeira vez o Barba Branca, o Rockstar, que foi mandado pelo Shanks, entra no navio do Barba Branca e fala que o chefe dele, né, o Shanks, tem uma mensagem pra ele. Por que eu tô fazendo esse paralelo aqui? Levando-se em conta que o pessoal do Barba Negra apareceu em Jaya e agora tá aparecendo de novo no mangá, pode ser que tenha tipo um remake desse aviso do Shanks. O que eu quero dizer? Nesse sentido, como o Barba Branca já morreu, quem tomaria esse lugar seria o Dragon. Por que eu digo isso? Porque o Shanks parece que ele tá sempre um passo na frente do Barba Negra. Ele avisou o Barba Branca 2 vezes que perseguir ele daria merda, assim. Ele foi pra Marineford e parou a guerra ali e ajudou o Luffy a escapar. Então parece que ele tá sempre de olho nos movimentos do Barba Negra. Então da mesma forma que na Grand Line ele foi lá e avisou
o Barba Branca, tipo, olha, não se mete com o Tite, porque o Tite, olha, nenhuma cicatriz no meu corpo dói mais do que essa que ele fez no meu olho. Eu nem sei se eu apontei o olho certo, gente. Porque o cara lá é da trairagem, mano. Fica de olho naquele nego, meu, que ele é complicado. Da mesma forma que isso aconteceu, eu imagino que talvez possa acontecer novamente. O Shanks, não que o Dragon e os Revolucionários não tenham capacidade de ir contra o Tite, sabe o quê? Da mesma forma que o Barba Branca tinha a capacidade de fazer isso. A questão é evitar. Parece que o Shanks tem sempre essa preocupação de evitar um confronto com o Tite. Não ele pessoalmente. Os outros, assim, como se ele soubesse alguma coisa que os outros não soubessem. Até lançar assim no ar aqui pra vocês, talvez o próprio capitão dele, o Roger, tenha dito alguma coisa pra ele, levando-se em conta tudo que o Roger deve ter descoberto sobre o século perdido e tudo mais, e ele sabia sobre os Di. Talvez antes de morrer ele falou pro Shanks assim, olha, na tripulação do Barba Branca tem um nego ali, ó, meu, fica de olho nele, porque o cara ali, ó, ele é complicado. Se eu não me engano, quando o Roger morreu, o Shanks ainda não tinha a cicatriz que ele lutou com o Tite. Eu me lembrei aqui agora. Se eu não me engano, não tinha ainda. Enfim, pode ser que ele deixou algum recado aí. Desde então, o Shanks está assim meio esperto. Então pode acontecer esse paralelo dessa vez, ele avisar o Dragon, né? E tomara que o Dragon escute, né? Porque se tem tanta preocupação por parte do Shanks, deve ser alguma coisa séria. Outra coisa que pode acontecer também para evitar essa treta toda seria o próprio Aokiji. Muitas teorias diziam que o Aokiji não estava realmente do lado do Barba Negra, que ele podia ser um agente duplo, ou só tivesse ali por interesses em comum. Se ele for um agente duplo pelos revolucionários, ele vai dar um aviso pro pessoal do Dragon, assim, olha, galera, moiou, descobriram o esconderijo aí, rapa daí, gente. Porque, gente, não é uma questão de força, assim, ah, não, mas os revolucionários são melhores do que o Yonko, ah, não, mas o Yonko isso. Não, a questão é que descobriram o quartel-general dos revolucionários. Mesmo que o Tite decida não atacar, só irem lá e de alguma forma resgatarem o burguês, ele ainda pode vender essa informação. E isso é muito sério, isso é um problema muito grande. Tipo, Sabo, você fez uma cagada master, devia ter matado ele ali em Dressrosa. Esse que é o problema de não matar personagens, tá vendo? Aí tem todas as consequências dos atos deles. Então nós passamos pro nosso Bug, nosso grande Bug, nosso pirata estrela Bug, que tá... eu não sei, eu tive a impressão que ele também tá gordinho, que nem o Molde, aquele cara lá do cabelão estranho, que eu esqueci o nome agora. Parece que ele tá com uma bochechinha grande, ele tá com um cabelão gigante, ele tá todo esticadão assim, pra parecer maior, né? E ele ganhou o submundo, pelo jeito, né? Ele vai ser o novo Joker, o que faz sentido, né? Porque Joker, né? Tipo, meio palhaço, né? No jogo de cartas ele é o palhaço. Então faz muito sentido ele assumir essa posição. Eu não tenho muito o que acrescentar sobre o Bug, né? O fato de que ele vai ficar muito puto quando ele souber que o Railudin seguiu o Luffy, né? Pode ser que pode ser até que essa informação dos aliados do Luffy ganha luz por causa do Bug, né? Ou talvez não, talvez ele só fique puto e fique xingando o Luffy por sempre estragar os planos dele. Mas foi bem interessante essa aparição do Bug pra gente saber que ele tinha relação até com gigantes, ele deve ter uma frota gigantesca, e também pra saber que ele vai lá adentrando no submundo no lugar do Joker, o lugar não vai ficar vazio. E aí vamos pra última parte que nos cita o ninja Raizou. Raizou que tem a ver com raios, né? Muito provavelmente. Deve ser um ninja que usa, tipo, habilidade do mesmo jeito que o Kinemon corta fogo, ele deve usar habilidades, assim, de raio. Eu prevejo uma homenagem a Naruto, né, porque embora tenha aquela briguinha de fã de One Piece e Naruto, Kishimoto e Oda se dão muito bem. E eu ri da estrelinha na cara de todo mundo, até do LOL ali, todo tipo, você disse ninja? Todo mundo assim. E eu tive a mesma reação da Robin, tipo, o que foi? O que tem que é um ninja? Aí que eu lembrei, eu falei assim, ah, né, homens gostam de ninja, né, achei uma coisa, tipo, maneira, né. Então tá, é legal, ele é um ninja, gente. E vocês deviam ter imaginado que devia ter ninjas em um ano também, né. Mas pelo jeito o pessoal não conversa de jeito nenhum, né. Ficaram uma semana pra chegar em Zou e em nenhum momento pararam e perguntaram, mas peraí, Kinemon, peraí, Kanjuro, por que vocês querem ir pra Zou? Não, ninguém conversa, nem eles ficaram lá uma semana
só olhando pro céu, mas enfim, tudo bem. E o capítulo acaba com alguma coisa caindo do céu. E é o meu último paralelo do capítulo, lembrando pra vocês que em Jaya, enquanto eles tentavam descobrir como eles iam chegar numa ilha do céu, um navio despenca em cima deles, não é? Então, olha só, mais um paralelo ali do Oda acontecendo. E semana que vem não tem capítulo, então na quinta-feira eu vou tentar trazer uma história especial aí pra vocês. Então é isso, gente, eu fico por aqui. Muito obrigada por visualizarem, não se esqueçam de deixar seu comentário, a sua opinião, o que eu posso melhorar. Deixe o seu like, se você quiser também o seu dislike, mas diga o que você não gostou. Ai, é isso, gente, muito obrigada e nos vemos no mar.